Meu nome é Josiane Ribeiro Fernandes, sou bacharel em Educação Física e estou concluindo a licenciatura pela Claretiano no final do ano. Eu vou apresentar para vocês o artigo que tem como tema Percepção sobre estágio curricular diante da pandemia da Covid-19. Teve como coautora a professora Mônica Coutinho. Esse artigo foi produzido meio ao cenário de pandemia advinda do SARS-CoV-2, que foi decretada oficialmente pela OMS no dia 11 de março de 2020, onde já se tinha mais de 144 mil mortes, mais de 2 milhões de casos confirmados, e reverberou na suspensão das atividades presenciais. O MEC, através do Conselho Nacional de Educação, divulgou pareceres para suprir essas urgências no campo da educação, e o parecer 19 de 2020 deu autonomia às instituições do ensino superior, trazendo as diretrizes e dando norte de como realizar os estágios curriculares. Então, a grande dificuldade, como desenvolver os estágios, já que a educação física é pautada na atividade motora. E trouxe a questão de pesquisa, que é como desenvolver os estágios curriculares no curso de graduação em Educação Física frente a esse cenário pandêmico, onde os campos de atuação para os estágios foram fechados por medidas sanitárias restritivas. Então, o objetivo foi apresentar e analisar as principais mudanças ocorridas no formato de estágios curriculares nesse cenário pandêmico. Fizemos uma revisão bibliográfica, fazendo o cruzamento das palavras estágio curricular, prática de ensino, educação física, pandemia e Covid-19. O recorte foi feito entre 2011 e 2021, exceto as publicações que trataram da legislação e também alguns que alicerçaram o entendimento dos fatos históricos que alicerciam a temática de estágio no curso de educação física. A base de dados foram a página do Ministério de Educação, o Conselho Regional e Federal de Educação Física, fizemos busca no periódicos da CAPES, Cielo e Google Acadêmico. Listamos 54 artigos, destacamos 31 e utilizamos 23. Dividimos o nosso trabalho em 3 tópicos. O primeiro apresenta os estágios curriculares do curso de graduação em Educação Física. O segundo apresenta a pandemia Covid-19, a sua influência no funcionamento das instituições de ensino superior, que implicaram em uma nova configuração acadêmica. E, por fim, apresentamos as principais mudanças ocorridas no formato dos estágios curriculares do curso de graduação em Educação Física em decorrência desse cenário de pandemia. O estágio curricular é um componente obrigatório no curso de formação de Educação Física. O estágio e práticas de ensino, às vezes na literatura, é apresentada como sinônimo, apresentada também como praxis pelo Karl Marx e outros autores. Tem como objetivo o conhecimento e as trocas em situação real, que é para desenvolver as habilidades e competências referentes à profissão. Existem duas formas de estágio, o obrigatório e o não obrigatório, onde o obrigatório é esse curricular do qual tratamos no trabalho, e o não obrigatório é quando o aluno ainda no processo de formação vai estagiar em uma empresa e é remunerado, no entanto, não tem um fim empregatício. Ambos são amparados pela Lei 11.788 de 2008. A divisão do curso de Educação Física em 2005 entre bacharelado e licenciatura trouxe especificidades nesse processo formativo. No entanto, os documentos do Conselho Nacional do Curso de Educação Física determinam 3.200 horas para esse desenvolvimento do curso, sendo 10% prática, 25% do estágio, do qual tratamos, e demais disciplinas ocupam 70% dessa carga horária. E esse cenário de pandemia trouxe, então, como realizar o estágio curricular diante desse cenário de pandemia, distanciamento social, não proliferação do vírus, e as unidades onde se estagiaria estariam fechadas. E a solução foi ensino remoto emergencial. Só que ensino remoto emergencial não é o mesmo que a aula remota, não é a mesma que EAD. EAD já tem mais de 24 anos de história, é 100% online, professores e plataforma foram preparadas, tiveram um tempo e vem se aprimorando, enquanto o ensino remoto emergencial
trouxe essa aula remota onde não teve tempo para que os professores, alunos se adaptassem, nem a própria estrutura para que isso acontecesse, foi de uma maneira abrupta. Então, se nós fôssemos pensar na preparação dos professores e alunos para lidar com essa realidade, a própria estrutura levaria até 3 semestres para poder gerir essa adaptação. Logo, a instituição de ensino superior precisou analisar esse cenário, fazer o planejamento e logo em seguida colocar em ação. A carga horária de estágio se manteve igual, sendo 50% síncrono, onde professor, aluno, a turma inteira interage de maneira virtual, como se fosse a aula presencial, só que de maneira online, e os outros 50% foi assíncrona para poder postar os planos de aula, planejamento e tudo mais que fosse necessário. O estágio remoto emergencial, ele se constitui num processo igualitário ao anterior, onde há um processo do planejamento, execução e avaliação. Logo, precisou-se usar as tecnologias de comunicação e de comunicação digital. Foi uma alternativa que trouxe consigo as incertezas quanto às aprendizagens, também trouxe desafios, sobretudo com relação ao tempo, que não se teve mais o equilíbrio para balizar essa situação. O maior meio de uso para a comunicação em contato entre alunos, 90% foi pelo WhatsApp. Outras plataformas foram disponibilizadas para postagem de vídeo, gravações e outras necessidades do estágio. O Google Meet e o Zoom também foi uma plataforma muito usada de acordo com a literatura. Os estudos apontaram desigualdade quanto à acessibilidade da internet e uso e acesso a dispositivo móvel. 71,1% dos estudantes da rede pública até 2018, de acordo com o censo, não tinham acesso à internet. 65,8% também não tinham computadores no Nordeste do Brasil, que repercutiu em algumas preocupações, entre elas com os estudantes que ingressaram na instituição do ensino superior através das políticas públicas afirmativas, como o IES, FIES e outras propostas. Também trouxe preocupação com relação à iniciativa privada. O professor regente passou a ser observado e vigiado pelas famílias, além de terem seus salários reduzidos sem breve negociação. O relatório continuou sendo instrumento mediador da construção dessa prática reflexiva e crítica na ação profissional. No entanto, alguns autores apontam que, quando se pensa na educação física, os pilares da educação perde a essência da troca e tipo de convivência que, de repente, pode acarretar em perdas e danos psicológicos e sociais. Falta incentivo fiscal, não foi identificado políticas de inclusão digital no Brasil, de acordo com os autores. O MEC, nesse processo, não viabilizou orientação para o corpo docente, não teve formação que pudesse preparar para uma situação como essa. Até então, nos estudos, não foi apresentada essa possibilidade de política pública governamental para apoio à aquisição dos recursos na estrutura física das instituições, e também acusou omissão por parte da IES no que se refere aos recursos próprios. Então, para concluir, a gente percebeu que o modelo de estágio remoto traçou mudanças num conjunto de propostas de estágios, conforme foi apresentado até aqui, e está no artigo físico, na nomenclatura também do estágio dentro da IES, nos procedimentos, gerando muita incerteza sobre as perdas que poderão ocorrer em relação à formação do profissional durante esse período de pandemia. Não há possibilidade de avaliar essa proporção de perda nesse estágio supervisionado como um instrumento metodológico nesse processo de formação. Num ângulo mais amplo, a legislação ainda está em transição da autonomia com relação à instituição de ensino superior, tanto disso quanto da tomada de decisão. As publicações científicas sobre esse tema apresentam-se atualizadas, que bom, mas ainda há uma produção incipiente quando se relaciona ao curso de educação física especificamente, o que limita o nosso estudo e, ao mesmo tempo, amplia a possibilidade de que ele sirva para a realização de novos estudos relacionados a esse tema. Sobretudo no curso de bacharelado, porque a maioria das publicações foi da licenciatura. Então, eu encerro aqui minha apresentação e agradeço pela escuta de vocês. Muito obrigada.